Pessoal, boa noite. Queremos agradecer a direção da casa pelo convite. Já observamos que o ambiente é aconchegante, e principalmente no sentido espiritual, isso é o que mais importa. E vamos convidá-los a participar desse trabalho, que não é só meu, o trabalho é nosso, e combina muito bem com a página lida, os pensamentos. Nós aqui estamos envolvidos num clima de harmonia, um clima de paz, até porque, além dos nossos pensamentos, que sempre devem estar verticalizados, em direção à luz, ao alto, isso atrai a presença dos bons espíritos, que sempre se fazem presentes onde quer que as pessoas se reúnam para estudar as coisas da alma, as coisas do espírito. E também fazer o bem. Nós observamos aqui pelo trabalho da casa, que é um trabalho de amor, um trabalho de caridade, um trabalho de preocupação com o outro. Se nós observarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, são 27 capítulos dirigidos aos outros. E nós também somos os outros, dirigidos aos outros. E todo esse trabalho do Cristo, evidentemente, converge para o amor. E nós gostaríamos de fazer uma reflexão com os irmãos sobre o tema que está no capítulo 12, você já deve ter estudado, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é quando alguém, quando lhe bater uma face, dê a outra. E nós estivemos olhando, se não me engano é o capítulo 10 ou 9, tem dois itens também muito importantes que nós vamos juntar a esse dê a outra face, que é bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, e bem-aventurados os pacíficos ou pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Claro que todos nós somos filhos de Deus. Agora, estar na condição de sentir a presença de Deus e ser chamado, isso tem um significado muito profundo. Filhos de Deus, isso tem uma importância muito grande. Então, a gente analisando assim um pouco a nossa situação, felizmente nós somos espíritas ou espiritualistas, que é o caso de vocês, a gente já sabe que somos regidos por leis naturais ou leis divinas, que são as leis de Deus. E que estamos também num mundo de expiações e provas, um mundo de grandes dificuldades. Como diz Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, vocês devem conhecer também, a dor ainda exerce o seu domínio no mundo. A dor é muito forte no mundo, no planeta Terra. Claro que existem mundos inferiores à Terra, mundos primitivos, e existem mundos iguais à Terra, e mundos também elevados, mundos ditosos e iluminados, onde os espíritos estão, vamos dizer assim, livres, são mais livres. Eles sentem verdadeiramente a paz, o amor, estão, vamos dizer assim, mais próximos de Deus. Estão livres do sofrimento, livres das dores, porque estão livres da ignorância, que sem dúvida é a pior doença do mundo. Isso a gente pode dizer, sem medo de errar, que a pior doença do mundo, a mais triste, é a ignorância. Quando nós temos um pouquinho de conhecimento, como é o nosso caso, um pouquinho de conhecimento do funcionamento das leis divinas, nós já nos sentimos mais felizes, mesmo que o mundo seja de dor, mesmo que estejamos assim, vamos dizer, de braços dados, de certa forma, com tantas dificuldades, com tanta violência, com tanta corrupção, porque essa é, como se diz, a cara do nosso mundo ainda. Mas nem tudo, evidentemente, é ruim. Existem muitas pessoas boas, muitas pessoas que já se esforçam
Tá? Eu me considero deles. Eu não sou bom, sei das minhas limitações, dos meus defeitos, não é? Mas pelo menos eu já tenho essa intenção, a de me melhorar, a de me autoconhecer, de me educar, enfim, de alcançar aquilo que está lá no Evangelho, que é a perfeição. Quer dizer, a gente tem essa preocupação. Nós que estamos estudando a doutrina, temos essa preocupação. É evidente que continuamos passíveis de erros. Não é? Se nós estamos neste mundo é porque merecemos. Não é? E não podemos, como a exemplo de Jesus, julgar ninguém, condenar ninguém, porque também somos exatamente passíveis de erros. Então, uma coisa fundamental, como diz Joana de Ângelo no livro Desafios e Soluções, se não me engano, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ela diz o seguinte, que a vida é um sublime desafio. Né? E feliz daquele que se dispõe, né, a avançar, né, é o que nós estamos procurando fazer, avançar, autossuperar-se, isto é, conhecer as nossas limitações, os nossos obstáculos e procurar administrar isso de certa forma que venhamos um dia a eliminar isso de nós. E estar em comunhão com Deus. São três coisas fundamentais. Avançar, autossuperar-se, não é? E estar em comunhão com Deus. Porque poucas vezes, vamos dizer assim, nós conseguimos estar em comunhão com Deus. No momento da oração, por exemplo, a oração é a elevação da alma. Quando nós conseguimos, ou mesmo não sendo o momento da oração, mas viver ou pautar a nossa vida num estado de oração, que é aquele que trabalha carregando lixo, mas trabalha contente, aquele que ganha mal, que mal dá para comer, que o seu ordenado não dá para passar 15 dias no ar, mas ele está sempre contente, ele está sempre feliz, sempre esperançoso, né? E se esforça por melhorar, porque todo mundo pode melhorar, né, o lado realizador de sua vida, sem dúvida pode. Né? É só trabalhar, lutar, se bem que tem aqueles quadros provacionais, onde as pessoas às vezes passam realmente por dificuldades imensas, não é? E passam uma existência inteirinha, não é? Enfrentando doença, compreensões. Então, o nosso mundo é assim. Ora, se nós estamos aqui, vejam, nós temos ainda muitas dificuldades em perdoar. Não é? Ainda não desenvolvemos bem a grande virtude da paciência, do desprendimento que leva à paciência, né? E a tantas outras virtudes. A nossa fé, vez por outra, ainda é vacilante. Não é? Às vezes a gente diz assim, eu agora sou espírita, ou eu estou estudando as coisas espirituais, e de hoje em diante eu vou ser uma pessoa diferente. Que bom se a gente conseguisse, mas não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes a gente não responde uma ofensa, não é? Mas o sangue vem até aqui, a vontade de dizer alguma coisa, mas eu agora sou espírita, então não vou dizer nada. Mas já disse. O ideal seria que, diante da ofensa, eu me mantivesse impassível. É como se não ouvisse a ofensa. Certa feita perguntaram para Mahatma Gandhi, aquele que libertou a Índia, né, do jugo inglês, mas você foi preso, é perseguido, as pessoas lhe ofendem. Não? Eu nunca fui ofendido por ninguém. É que ele se colocava sempre acima. Existe uma expressão rasteira que diz assim, o que vem de baixo não me atinge. Se a gente espiritualizar essa expressão, realmente, o que vem de baixo não me atinge quando eu estou acima daquela faixa vibratória que o outro se encontra. Então vejam que não é fácil. Uma outra coisa que nos dificulta muito é a nossa prisão ainda à matéria, à materialidade.
Nós vivemos muito no sentido horizontal da vida. Matéria. Nascemos, os nossos pais nos educam, às vezes temos uma religião, mas isso não é tudo. Ter religião, uma religião de bons pensamentos, isso não basta para estar ou viver em estado de paz. Se tu conhece a paz verdadeiramente, é quando ele começa a se descobrir. Porque paz, felicidade, harmonia, tudo isso vem de dentro de nós para fora. Não vem de fora para dentro. Mas quando a gente vive no sentido horizontal da vida, né, na matéria, então, por força da educação, e às vezes até mesmo por força da religião, a gente se preocupa muito em crescer, estudar, para ser, como se diz, um bom cidadão, para ser feliz na sociedade. Às vezes ignorando totalmente as leis naturais que nós falamos há pouco. Não é? E a maioria das pessoas não pensam. Por que eu estou aqui? Por que as coisas acontecem dessa forma? Da onde é que eu venho? É difícil questionar isso. São poucos só quem conhece a doutrina que pensa assim. E para onde? Por que sofro? Ou por que há tanto sofrimento na humanidade? Tem gente até que, diante das dificuldades da vida, chega a exclamar: onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Então, é realmente uma situação muito complicada, porque nós não temos essa noção, muitas vezes. Quem sou eu? Não? Essa é a questão mais importante. Não? Mais importante até, porque as pessoas querem se preocupar: o que é Deus? Foi a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, né? Que Kardec fez aos Espíritos. Quem é Deus? Então a gente se preocupa com isso. E não se preocupa em saber quem sou eu. E enquanto eu não sei quem sou eu, dificilmente eu vou saber quem é Deus. A gente fala, né? Podemos sentir Deus na natureza, né? Mas o importante é sentir Deus dentro de nós. Porque não é em outro lugar que Ele está. Ele diz que Ele está em toda parte, Ele é onipresente, imanente, está em todo o universo, em toda parte. Mas nós só o encontramos dentro de nós. Por quê? Porque nós somos filhos, somos suas criaturas, somos filhos de Deus. E sendo filho de Deus, a marca, o selo de Deus está em nós. Esse arquétipo, isso está dentro de nós. E é só dentro de nós que nós vamos sentir Deus. Podemos saber os livros de cor e salteado, podemos conhecer toda a Bíblia. Sentir Deus é diferente. Sentir Deus dentro de nós é diferente. Então é preciso nos conhecermos. Quando Jesus diz assim, porque Jesus resumiu a lei, os 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai, Jesus resumiu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, o amor é o eixo do relacionamento. Amar o próximo como a ti mesmo. Então o amor está como eixo, como base do relacionamento. Amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus deu ênfase ao a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Ele deu ênfase ao a ti mesmo. Porque quando eu me conheço, e quando eu me amo, e é preciso me conhecer para me amar, gostar de mim como sou, posso ter 1001 defeitos, por força do quadro provacional que cada um tem, podia ser aleijado, defeituoso, ter uma série de capoeiras, enfim, não é? Mas quando eu me aceito como eu sou, é como se eu olhasse no espelho e ficasse feliz do jeito que eu sou. Quando a pessoa é aleijada, quando tem uma doença muito grave, e ela se sente feliz a si mesma, ele está aceitando a lei, ele está aceitando a cruz que ele tem que carregar. Então ele se valoriza. E quando ele se valoriza, quando eu me valorizo, eu sei o valor que tem o outro.
Sem dúvida. Porque quando eu olho para o outro, eu me vejo lá nele. E é por isso que me leva a não julgar e a não condenar ninguém. Nós dizíamos no início, o Evangelho são 27 capítulos dirigidos aos outros. Interessante isso, né? E toda a doutrina do Cristo converge por amor. No Pai Nosso, que fizemos há pouco, nós dizemos assim, Pai Nosso, Pai meu, daquele que não gosta de mim, daquele que eu não gosto dele, né? Ou daquela, Pai de todos. Pai do chamado bandido pela sociedade, que Jesus nunca chamou de bandido, chamava de infeliz, não é? Pai do criminoso, porque todos partiram do mesmo ponto, todos nós, toda criatura de Deus partiu do mesmo ponto e vai exatamente para o mesmo ponto. Claro que uns vão mais rápido, outros menos, dependendo do esforço de cada um, mas todos vamos para o mesmo ponto. Então, no Pai Nosso, nós dizemos, Pai Nosso, não é? Meu Pai. Estaria errado dizer meu Pai, é Pai Nosso, Pai de todos. E lá pelas tantas, no Pai Nosso, que é, vamos dizer assim, um resumo, em parte da doutrina do Cristo, está centrada ali no Pai Nosso, nós dizemos assim, Pai, perdoa as nossas dívidas, os nossos erros, não é? Assim como nós devemos perdoar os nossos devedores ou ofensores. O que é que nós estamos dizendo? Não é? Nós estamos, quando nós interpretamos o Pai Nosso, nós vamos achar a profundidade disso aí. Nós estamos fazendo, vamos dizer assim, estamos nos comprometendo, fazendo um pedido a Deus para que nos perdoe, nos desculpe de tantos erros que cometemos, de tantos enganos, através de tantas vidas, e prometemos perdoar, quer dizer, dar aquilo que queremos receber do Pai àquele que não convive bem conosco. E a convivência é uma das coisas mais difíceis na vida. E é o que há de mais importante. Sem dúvida alguma. Por isso, o amar o outro. Amar o próximo como a si mesmo. Então, nós estamos fazendo isso. Então, isso é muito importante. E dentro do tema que nós estamos, né, desenvolvendo com essa longa introdução, né, de a outra face. O que Jesus quer dizer com isso? Muitas pessoas até interpretam, por incrível que pareça, que quando alguém bater aqui, ó, eu vou dar a outra também. Só que se eu der, o outro bate mesmo. Porque ele está encolerizado. Ele não gosta de mim. Ele vai fazer isso. Se eu disser isso para ele, não pode bater. Ele vai sentir como uma provocação, como um deboche. E não é isso que o Cristo quis dizer. Porque as parábolas, elas têm um sentido muito profundo. Liga-nos, né, a nós mesmos, por incrível que pareça, e nos liga com Deus. Quando a gente diz assim, liga a nós mesmos, afinal de contas, somos dois? Não, somos um. Mas, às vezes, é como se tivéssemos duas almas, ou dois lados. O lado luz, né, que é aquilo que verdadeiramente somos, e o lado sombra. O lado sombra, chamado ego, é constituído das suas máscaras, do desamor, do pseudo-amor, enfim, do egoísmo, do orgulho, enfim. Esse é o lado sombra que nós temos. E Jesus diz assim, dê a outra face. Mas que face? Nós temos duas, afinal? Não, temos uma só. Lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, está escrito lá que Deus nos criou, né, criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento, mas deu a cada um uma missão, a de progredir, de fazer o seu progresso espiritual e de alcançar a perfeição. Não é isso? Muito bem. Então, ele não fala em duas faces. Nos criou simples e ignorantes. Nos criou com uma única face. Que não é isso aqui. Uma única face. Mas nós temos duas.
Porque a partir do momento, nosso processo evolutivo, ele é longo, né? Se perde na noite dos tempos. Chegou um dado momento em que nós alcançamos, não é? A razão, a inteligência, o pensamento contínuo e o livre-arbítrio, que é fundamental. A partir do momento que nós alcançamos o reino hominal, né? Embora trazendo e ainda carregamos o instinto da fé em nós, né? Mas a partir do momento que nós alcançamos o reino nominal, que alcançamos a razão, né, o reino da razão, já começou a despontar com mais força esse sentimento que nós chamamos amor. Que ainda entendemos e vivenciamos muito pouco. E pelo uso do livre-arbítrio, da liberdade de escolher, de fazer, enfim, né, ou de não fazer, pelo uso do livre-arbítrio, nós fomos, pouco a pouco, né, estabelecendo em nós esse lado sombra, que é onde está o egoísmo, o orgulho, que é considerado, o Livro dos Espíritos diz isso, o vício mais radical da humanidade, o egoísmo. É a fonte de todas as mazelas. Tanto que esse lado sombra, considerando esse lado sombra, Joana de Anjos também ela coloca isso muito bem, às vezes nós agimos como se tivéssemos 3, 4, 5 personalidades diferentes, que realmente temos. Carregamos várias personalidades daquilo que já fomos, em vidas passadas. Está tudo aqui. O perispírito, que é um corpo fluido, armazena tudo isso. Mas a Joana faz uma colocação muito importante, que ela fala dos 3 eu. Tá? Aquilo que eu penso que sou, tá? Então posso pensar assim, poxa, eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa boa. Faço mal a ninguém. Tá? Será que sou? Ou sou bom enquanto ninguém me pisa no calo? Isso é um eu. Um outro eu, aquilo que eu quero parecer para os outros. Que os outros pensem que eu sou. É um segundo eu. Tá? Até há um caso muito interessante de um garoto que disse, pai, vamos morar no centro espírita? Mas por que morar no centro espírita? Não, porque lá é tudo sorriso, tudo bonzinho, aqui dentro de casa é tudo diferente. Mas é aquilo que eu quero que os outros pensem que eu sou. Se a mulher disser assim, olha, hoje nós vamos receber uma visita, aí eu vou lá, tomo um banho, arrumo direitinho, faço a barba, boto perfume, porque eu vou receber uma visita. Por que a gente não faz assim para receber os de casa assim? Por que a mulher não se arruma para esperar o marido quando ele vem do serviço? Ou não recebe ele com aquele sorriso, com um abraço, mesmo que ele venha incomodado lá de fora? Não é? Assim como ela faz com a visita. Será que sempre o nosso abraço, o nosso sorriso é verdadeiro? É autêntico? Ou nós apenas não queremos desagradar a pessoa? Esse é o segundo eu. E um terceiro eu seria aquilo que eu sou realmente. Aquilo que verdadeiramente eu sou. Então, isso é uma realidade. Não é? Isso é uma realidade, a gente observa muito isso e nós, às vezes, fazemos essa prática assim. Então, por isso que Jesus diz vigiar e orar. Não é? Então, vejam bem, é por isso que é difícil, é muito difícil, nós desenvolver as virtudes de desprendimento. Não é? Que é preciso se conhecer um pouco, valorizar o outro, desprendimento, humildade, não é? Ser humilde. Então, quando Jesus diz, dê a outra face, é porque, via de regra, nós damos aquela face, que é o lado sombra. Revidamos. Tá? Quando nós revidamos, no item 8 do Evangelho, desse capítulo 2, diz assim, os preconceitos do mundo, no que se convencionou chamar ponto de ouro, não é? Dá essa suscetibilidade sombria, né, nascidas do orgulho e do egoísmo. E é uma realidade isso. Né? Então, quando ele diz dê a outra face, é dar aquela face aonde está o eu superior, o eu essencial, o espírito,
a verdadeira criatura de Deus, porque Deus não nos criou defeituosos. Não é? E também, diante da ofensa, não é só receber uma bofetada. Essa ofensa, ela se estende em várias situações. Não é? Em várias situações. É quando alguém nos xinga, nos critica, nos julga, nos condena, puxa o nosso tapete lá no serviço, né, como se costuma dizer. Enfim, toda a ordem de mal, toda a ordem de coisas negativas. Então, o Cristo recomenda que demos a outra face. Porque, geralmente, quando as pessoas conseguem nos atingir, vejam bem, não é? Eles não atingem esse lado bom, que esse é inatingível. Eles atingem exatamente, eles nos atingem por causa do lado sombra, do lado ruim. E é por isso que nós revidamos com a mesma moeda. Se nós tivermos um comportamento de oração, de confiança em Deus, né, de não agressão, quando Jesus diz, repetimos, vigiar e orar, que diante de uma grande dificuldade, de uma ofensa, de uma calúnia, de um sofrimento, enfim, de qualquer coisa que alguém queira nos fazer, o importante seríamos que elevássemos o pensamento a Deus, né? Disse, meu Deus, me ajuda nesse momento difícil. Mas só faz isso aquele que sabe o que ele é. Ele sabe um pouco do que ele é. Então ele não olha o outro como um inimigo. E por isso ele, às vezes, nem precisa perdoar, porque ele não se deixa ofender. Entendeu? Ele não se deixa atingir. Embora tenha esse lado sombra. Mas ele faz com que, pela oração, pelo pensamento em Deus, ele se coloca, pelo que você leu ali, pela força do pensamento, em sintonia com a espiritualidade. Porque a oração é a elevação da alma. E oração não é apenas dizer Pai Nosso, ou Ave Maria, ou outra religião, outras rezas. Não é isso. A oração é uma postura de elevação espiritual. De elevação espiritual. E quando a gente faz isso, então, na verdade, o outro não vai conseguir mexer no nosso lado ruim. Ele fica lá. Né? E se nós repetirmos esses gestos, né, de não agressão, de não revidar com a mesma moeda, nós vamos, de certa forma, transformando o lado sombra. Porque esse lado sombra é uma coisa que não se pode tirar assim, do dia para a noite, não se tira. Ele passa por um processo de transformação. Então, quando deixamos que vibre o lado bom, é o ser essencial que está no comando. E quando o eu espiritual, esse ser essencial, está no comando, ele está em comunhão com Deus, como diz Joana de Deus. Então, o mal não vai atingi-lo, porque ele está numa faixa vibratória acima. Então, ou ele consegue perdoar, ou não leva a ofensa para casa porque ele não se deixou atingir. Porque naquele momento ele viu o outro como um ser infeliz, né, que está agindo impensadamente, erradamente, mas ele está vendo o outro como um irmão seu. Aquela passagem de Jesus com a mulher adúltera, quando eles viram Jesus, mestre, qual é a tua opinião? Essa mulher foi pega em adultério. De acordo com a lei mosaica, ela deveria ser apedrejada. Aí Jesus se abaixou, se escreveu na areia, e depois levantou a cabeça e disse, quem se achar sem pecado, isento de erro, sem pecado, que atire a primeira pedra. Pela autoridade moral de Jesus, né, ou com a autoridade moral de Jesus, ele via as pessoas por dentro, porque ele tinha um sexto sentido, ele conseguia saber como era a pessoa por dentro, e ele conseguia tocar a alma. Pela sua autoridade moral, ele fez com que naquele momento cada um olhasse para dentro de si e pensasse, eu também sou um pecador. E foram embora. Então o que ele disse para a mulher? Onde é que estão os que te condenavam? Queriam te apedrejar. Já se foram, Senhor. Então vá você em paz
né? Não peques mais. Quando ele diz não peques mais, ele está dizendo mude de comportamento, que era o que ela precisava fazer. E naquele momento ela conheceu verdadeiramente Jesus, porque ela mudou realmente de comportamento. Foi um momento em que Jesus, vamos dizer assim, nasceu daquela manjedoura chamada coração. Ele nasceu em seu coração. Às vezes nós comemoramos aí o nascimento de Jesus, mas não deixamos que ele nasça em nós. Então, quer dizer, nessa passagem a gente observa bem o quanto é importante, né, o não aceitar o erro do outro. Quando nós revidamos com a mesma moeda, quando nós ficamos zangados, apenas ficamos zangados, nós não gostamos, o nosso pensamento está meio desequilibrado. Mesmo que não, vamos dizer assim, que fiquemos em silêncio e não apelemos para a vingança, exterioriza. Mesmo assim aquela energia pode realmente se ligar ao outro. Mas vejam bem, quando nós não nos deixamos atingir, né, então nós vamos para casa, o nosso estado emocional está tranquilo. Já observaram quando a gente se incomoda? Quem é que consegue comer uma comida gostosa com todo aquele apetite? A gente perde o apetite. Quando a gente sabe uma notícia que vai nos prejudicar, alguma coisa, ou que alguém nos prejudicou, a gente não consegue dormir. A gente fica em desequilíbrio, em desarmonia. Se a gente conseguisse se manter acima, tranquilo, a gente não levaria o desaforo para casa. E não seria atingido por ele. E o que é melhor? Permaneceríamos diferente do outro naquele momento. Porque quando nós revidamos, nós perdemos a razão. Nós fugimos da verdade. Nós nos tornamos igual ao outro. Retribuir com palavras, né? Retribuir com a mesma moeda, como se diz, com vingança, com conservar ódio, né? Rancor do outro que está me prejudicando, está me ofendendo, significa que eu sou igualzinho a ele. Não sou diferente. Estou agindo igual. Estou imantado com ele. E às vezes isso perdura durante várias encarnações. O ódio. O ódio. Por isso que Jesus diz, reconcilia-te com teu adversário, dê a outra face. Quer dizer, não seja igual a ele nesse momento, né? Porque o outro é o lado sombra dele que está funcionando. Vibre naquilo que tu és, que seria uma busca da nossa originalidade. Quando nós olhamos para dentro de nós e nos sentimos criaturas de Deus, nós não vamos pensar se merecemos ou não merecemos essa ou aquela ofensa. Nós vamos olhar o outro com outros olhos, com pena dele. E vamos até ajudá-lo com a nossa oração, né, com os nossos pensamentos. E é isso exatamente que vai muitas vezes facilitar a reconciliação. Eu nunca esqueço, eu quando era jovem, não era espírita ainda, eu sou espírita desde a idade de 18 anos. Eu tinha lá pelos meus 16, 17 anos, tinha uma pessoa que era amicíssima minha. E de repente nós nos desentendemos. Nos desentendemos, eu tive até a ideia de matá-lo. De tão furioso que eu fiquei. E, muito bem, mas a minha mãe era uma pessoa analfabeta, mas era uma pessoa que era uma pessoa boa. E ela sempre ajudava muito a minha irmã, nesse sentido. Nunca traga a ofensa para casa. Ou seja, não seja igual ao outro que está te fazendo mal. De tanto ela bater nisso, a gente começou a mudar de atitude. Aí, um belo dia, a pessoa me fez outra, só que aí eu já agi diferente. Agi diferente e passou-se. Não revidei, não parti para a briga, que da primeira vez nós partimos para a briga. Aí, os que estavam em volta me chamaram de covarde. Hoje eu sei, à luz do Evangelho, que o covarde é o que se vinga.
não é o que evita, né? É o que se vinga. E eu me sentia, na época, um covarde se não cobrasse. Mas dessa vez, então, eu agi diferente. Um belo dia, eu estava lá no campo, batendo bola, ele chegou, poxa, quem sabe, ele contou mesmo, fui para casa, porque a gente tinha uma amizade tão grande e tal, fui para casa, não consegui. Você foi uma pessoa que, né, agiu com equilíbrio, nunca ouvi ninguém dizer que você fale de mim, não falava mesmo. E eu estou profundamente arrependido da bobagem que eu fiz. Gostaria de poder contar com a tua amizade novamente. Aí nos tornamos amigos. Ele já desencarnou, né? Mas não levou essa mágoa minha. Isso é importante. E isso tem uma importância mesmo muito grande, porque às vezes nós conservamos o ódio, né? E quando desencarnamos, né, esse ódio continua. E aonde o outro estiver, sempre vai haver essa ponte, porque nós estamos ligados a ele pelo sentimento de ódio, de vingança, enfim. Então, por isso que Jesus, né, muito preciso, ele diz isso. Dê a outra face. Quando tiver a orar aí, diz a hora que eu estou. Se você não parar, vai tocar. Dê a outra face. Então é isso que nós temos. Isso que nós temos que tomar cuidado. Que todos nós somos passíveis de erro. Isso significa dizer que todos nós temos um lado sombra. E temos. Ninguém, a fé é uma coisa muito importante. Principalmente a fé raciocinada, que envolve, né, a intuição, a emoção e a razão. A fé raciocinada é isso. Envolve a intuição, que é muito importante. Né? A emoção, o amor é a maior das emoções. Né? E a razão. Outro dia, ontem comentando com a minha filha sobre aquela novela que está passando aí, das novas, né, Nova Vida, eu estava dizendo, olha, veja só, a gente quer ver essa coisa que chama atenção, né? Não sou muito ligado à novela, não. Às vezes o pessoal vai ver novela, eu vou estudar música, que eu gosto de tocar piano, essa coisa. Então, eu estava comentando ontem com a minha filha, tá vendo? Um agiu com o sentimento, o outro está agindo com a razão. As leis dos homens, né? Claro, nós temos que obedecer às leis dos homens, mas as leis dos homens são falhas. Às vezes é sempre preciso tomar muito cuidado em associar essas duas coisas, o sentimento e a razão. Não se deixar levar tanto pelo lado emocional, né? Nem tanto pela razão. Porque às vezes a pessoa faz uma coisa de boa intenção e salva uma vida, embora diante dos homens esteja burlando uma lei. Não é? E as leis dos homens mudam constantemente. As leis de Deus não. E as leis de Deus estão alicerçadas, né? Qual é a maior lei de Deus? De justiça, amor e caridade. Que as leis dos homens ainda não conseguem. Então, por isso que, é como eu dizia, a sociedade chama a pessoa lá, o criminoso, de bandido. Jesus chamava de irmãos infelizes. E realmente é o que eles são, nossos irmãos infelizes. Então, essa questão do ódio, isso aí é uma questão muito grave e nós devemos tomar cuidado com isso. Para agirmos sempre com sabedoria. Fazer com que, encontrar naquele momento que nós pensamos em Deus, diante, né, de uma dificuldade, pensamos em Deus, que isso é uma oração, e colocamos o nosso pensamento para cima, para a luz, para o alto, né? Nós estamos ligados com as forças espirituais. É o lado bom que está vibrando, é o lado do amor. E o amor, ele não é isso que pintam por aí. Né? O amor sempre, quanto mais nós o doamos, mais ele se expande, nós sabemos disso. Né? E o amor não é diferente do eu. Quando nós pensamos muito no eu, e a minha reputação, e a minha isso, minha aquilo. Quando nós pensamos no eu, o eu limita. É como fazer um círculo assim e botar um ponto lá. Esse ponto é o eu, está limitado. Né? E o amor é diferente. Tem uma expressão se não me engano, é de um historiador,
Becelar, ele diz o seguinte, aliás, não, o autor é Celso Martins, num livro Estudos Doutrinários, se não me engano. Ele diz assim, o eu limita e o amor se expande. O amor começa quando cessa o eu que limita, para dar lugar ao nós que se expande. Se eu tiver um objeto aqui e disser, olha, isso aqui é meu, isso é muito precioso, tá? É meu, vou botar aqui, é meu. Eu limitei. É meu, é o eu. Mas se eu disser assim, olha, isso aqui é muito valioso, eu gostaria que todo mundo conhecesse, só quem quiser olhar, isso é o nós. Todo mundo se sente à vontade para olhar aqui. Então, cessa o eu que limita, faz surgir o nós que se expande. Isso é o amor. E o amor não tem limites. Quando a gente ama, ama. Esse negócio de, nós falamos no início, quando falamos do ego, do desamor, do falso amor, né? Na verdade, o amor é uma chama, é como se nós fôssemos uma semente, quando Deus nos criou, e colocou tudo aquilo que nós precisamos desenvolver para alcançar a perfeição. Amor, a fé, tudo isso está lá, é inato em nós. São forças que vão se desenvolver. Então, esse amor, tem gente que diz assim, eu amava, mas agora não amo mais. É outro erro, outro absurdo. Quem ama, ama. Quem ama não deixa de amar. Né? E, se não amar mais é porque não amava mesmo. Isso é uma grande farsa. Então, o amor ele vai desenvolvendo. O que pode acontecer é o desenvolvimento dessa chama, dessa semente em nós, que ainda está muito acanhada. Tanto que o nosso amor ele é um pouco limitado, restrito. Nós amamos muito a esposa, a mãe, o pai, os filhos. O filho do outro lá é um capeta lá, tal. Às vezes nós não gostamos do filho do outro. E, entretanto, deveríamos amar assim como amamos os nossos filhos. Porque eles são filhos, no fundo, todos nós somos irmãos. Existiam criaturas como, sem falar em Jesus, mas Pestalozzi, Kardec, Maria Montessori, né, Pestalozzi, enfim, Sócrates, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. O amor deles é um amor que sai fora das fronteiras do lar. Ele é abrangente, ele alcança a humanidade. E quando Jesus diz amar o próximo é a humanidade. Não é só o que está mais próximo de nós. E o que está mais próximo de nós somos nós mesmos. E é por isso que nós precisamos nos amar. Porque quando nós nos amamos, é exatamente, está em nós mesmos. Somos nós mesmos. Quando nós nos amamos, fica bem mais fácil suportar aquilo que ainda não podemos mudar. E aceitar aquilo que ainda não podemos mudar. E lutar sempre para mudar aquilo que pode ser mudado. E o que mais precisa ser mudado é exatamente o nosso interior. É a nossa transformação espiritual. Era esse o recado que nós tínhamos com de a outra face. Né? Bem-aventurados os mansos, que os mansos possuirão a terra. Está junto com isso. Quer dizer, viverão em paz, que é uma situação que a terra vai chegar. Né? Um mundo regenerado. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aquele que jamais promove a guerra. Aquele que sempre faz luz. Esse é o pacífico. E é esse que vive com serenidade, vive em paz. Não sei se alguém vai colocar alguma coisa. Tem um provérbio japonês que diz assim, mais ou menos resume tudo. Se teu inimigo empurra, puxa. Se ele puxa, empurra. Mais ou menos é a mesma, em outras palavras, eu entendo assim, como sendo a mesma mensagem. Né? Pois é. Alguém quer perguntar alguma coisa? E tem outra coisa assim, tem muita gente, se eu amar,
o inimigo como ame imenso, coitado do inimigo. De tanto que a pessoa não se ama. Aconteceu um fato interessante comigo. Eu trabalhava numa repartição federal e uma moça estava desesperada porque o noivo, no dia 1º do ano, ele foi lá, era para ele ir lá almoçar com a família, e eles achavam que, assim, ele ia marcar a data de casamento, aquela coisa que não tinha marcado, e ele terminou com ela. Ela ficou num desespero tão grande, ficou doente, depressiva. E a irmã dela, era uma enfermeira, trabalhava comigo, sabia que eu era espírita. E perguntou se eu atendia ela, queria levar ela lá para conversar um pouco comigo. E um dia foi. Aí, entre outras coisas, eu disse para ela o seguinte: mas você não ama essa pessoa? Ela se ama. E você se ama, quer vê-lo feliz. Ela assim, claro. Mas se você quer vê-lo feliz, é só com você, ele não pode ser feliz com outra pessoa. Aí ela balançou. Não, se você quer vê-lo feliz, você vai ficar feliz se ele estiver feliz com outra pessoa. Se você o ama, se ele estiver infeliz com outra pessoa, você também vai sentir isso. Mas se você o ama, vai ficar feliz. Outra coisa que eu disse para ela é o seguinte: olha, a gente nunca deve, às vezes, forçar uma barra. Né? Porque muitas coisas acontecem para o nosso próprio bem. E Deus nunca deixa de abrir portas para nós. A cabo de 2 anos, ela apareceu lá com a criança nos braços, mas a irmã disse: olha, tudo aquilo que o senhor disse já aconteceu. E agora eu estou vendo que aquilo que eu sentia por ele não é amor, é outra coisa. Mas ela aprendeu a lição, né, com a própria vida. O amor é outra coisa. Eu já tinha um filho, já estava sentindo mais perto dela o que é essa chama do amor. E compreendeu. E outra coisa que disse também: e se casasse e sofresse o resto da vida? Aí como é? Ia continuar amando? Aí está o problema. São coisas assim. Então por isso que a doutrina espírita, ela é muito esclarecedora. É única no mundo. É uma doutrina que está alicerçada nas leis naturais da vida. Ela consola, ampara e esclarece. Isso é muito importante para todos nós. Não é? E a pessoa que é espírita tem que fazer um esforço para domar, né, isso eu estou dizendo para mim mesmo, domar as más inclinações, está lá no Evangelho. Fazer um esforço para domar, para dominar a fé que está dentro de nós. Fé não é alguma coisa que a gente assim possa dizer: não, eu tenho muita fé. Eu sempre digo assim: eu não tenho medo da morte. Pelo que eu estudo, eu não tenho medo nada para ter medo da morte. Só que quando eu passar por esse momento, é que eu vou provar isso aos outros, se eu tenho ou não. Porque se você dizer assim: não, eu tenho muita fé em Deus, e na hora que eu, às vezes, o menor espinho já nos leva a fraquejar, que fé é essa? Não? Então isso não é fé, realmente. Essa não é a fé verdadeira. Então a gente só sabe o tamanho da nossa coragem, da nossa fé, quando nós estamos diante do problema. Se temos calma e paciência para enfrentá-lo, principalmente os conflitos que estão dentro de nós, se nós aprendemos a administrar isso com paciência, com resignação, aí sim, aí somos uma pessoa de fé. Porque não é fácil. Eu conheci um espírita de muitos anos, passou pelo câncer, e diante de um sofrimento muito grande, claro que a gente não pode julgá-lo, mas ele dizia: mas meu Deus, onde é que está Deus? Não. Ele ficou num estado de desespero muito grande. Aonde é que está Deus? E às vezes eu sempre me pergunto isso. Eu enfrento também uma situação meio complicada. Estava conversando com outros companheiros sobre isso, com doença, né, na família. Mas eu às vezes me pergunto: poxa vida, é agora que está na hora de eu provar a mim mesmo, né? E a Deus, não aos outros não, mas a mim mesmo e a Deus, se eu tenho realmente essa coragem e essa fé. E a gente tem que achar ainda que o sofrimento ele tem uma importância muito grande, porque ele nos leva a entender certas coisas. Aliás, o sofrimento ele nos impulsiona.
somos nós os autores, mas é ele mesmo que vai se reverter em nosso benefício, por incrível que pareça. O senhor é professor? Eu fui professor há muitos anos. Está explicado. A minha filha também. Eu fui professor. Quem é professor sabe dessa facilidade que se cada um tem um dom eu gosto muito especial, de falar em professor, eu gosto muito de usar o quadro, principalmente quando eu falo em perispírito, essa coisa, em fluidos, porque aí, representando, fica mais fácil entender o que é o perispírito, enfim, como é que funciona isso. O mentor dessa casa foi professor, e ele estava o tempo inteiro do seu lado, enquanto o senhor estava falando. E eu falei com o Luiz, ele falou, eu já vi. Antes de eu dizer alguma coisa. E eu fiquei muito feliz de vê-lo aqui. E eu digo, ele é professor. Não é possível, tá? Ele privilegiando a classe. Não, nós que agradecemos a sua presença e esperamos no futuro contar novamente Disponha. com sua presença. Porque como a gente começou a troca, né? Às vezes não fala nada de novo, mas são coisas que a gente tem que ser sempre lembrado, porque a gente tem tendência a esquecer. Jesus pregou faz 2013 anos, que Jesus deixou toda aquela plataforma para a redenção da humanidade. E nós estamos há esse tempo todo em contato com a doutrina do Cristo e temos praticado ela. Às vezes nós esquecemos. Às vezes nós esquecemos que somos espíritos. Temos que tomar cuidado por isso. Eles estão saindo por causa do passo. Está esvaziando. Pois é. Não, mas pode continuar falando. Se me der licença, eu vou me retirar também, porque se o senhor quiser. é que eu cuido da minha esposa. E ela depende muito de mim. Antes de vir para cá, já ajudei ela no banho, essa coisa toda. Ela depende muito de mim. Nós lhe agradecemos a predisposição. Vamos sempre gostar de contar com a sua presença quando o senhor puder. Gostei também do grupo. Grupo coeso, né? Isso é bom. Muito bacana. Pequeno, mas coeso. Enquanto é pequeno, é fácil ser coeso. À medida que vai aumentando. Kardec defendia sempre as pequenas instituições. Ele nunca defendeu grandes instituições. E essa é a nossa intenção, é sempre continuar pequeno. O que a gente quer expandir como a força do nós é através dos meios de comunicação. É isso que a gente está fazendo. Divulgando essas palestras e divulgando pela internet. Esses vídeos vão para o YouTube, através do site. Então, vocês podem indicar para outras pessoas. E esse é o nós. Porque a casa é muito pequena, ela não cabe muita gente. Então, é a nossa intenção mesmo permanecer sempre pequeno, assim, para que a gente possa expandir de outra Pequeno, forma. mas grande. Pode fazer uma casa maior, para acolher as pessoas e tal. Mas o problema de um centro ser muito grande, tem gente que se preocupa. Fiz um prédio lá. Eu estive lá na Federação Espírita de São Paulo, não sei quantos andares, um auditório enorme para mais de 700 pessoas. E estava até comentando com um amigo meu, funciona melhor o centro, porque eu já trabalhei em vários centros espíritas aqui. Trabalhei na Federação, fui muitos anos responsável pelo departamento da família, e viajei esse estado inteiro implantando esse departamento. Participei de vários setores no movimento espírita. Mas o centro, eu conheci centros assim, grandes, sabe? Um prédio grande, muita gente trabalhando, mas as pessoas não se conheciam. Cada um andava no seu pedaço. Esse coordenava esse grupo, o outro coordenava o outro. E uma coisa que não se pode perder de vista é a solidariedade e a fraternidade. O centro espírita é a nossa segunda família. Então, quando o grupo é maior, mas é coeso, você tem uma visão de tudo que acontece. Agora, quando é muito grande... Perde isso. E o que a gente não quer perder é isso, é a coesão. Por exemplo, a gente limpa a casa, vem quem pode, quando não podem estar todos,
nós não temos faxineira, então muitas coisas são feitas realmente por nós, pessoalmente, levando adiante, né? Alguns. Mas é isso. Olha, acho que vou me despedir de vocês. Seu Mário, Sem você abraçados. foi um prazer grande mesmo. Estamos assim. Obrigada. Foi um prazer. Mas seu nome mesmo? Suzane. Suzane. Está bem. Leve lá na parte da sua esposa. Ah, é? Você veio sozinha? Deixa eu desligar aqui.